Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Boa tarde a todos. Paz, graça e paz, shalom, paz de Deus, paz de Cristo. Não sei como que, né? Cada um tem aí uma saudação. A gente está aqui no intuito, irmãos, no propósito de passar 6 sábados aqui, 6 tardes, né? Para a gente discutir sobre a arte e a ciência da pregação. Então, o propósito é que a gente possa compreender e entender, né? O que é isso, o que para nós, que benefício vai trazer para nós. E assim, fiquem à vontade, tá? Participem, interrompam a qualquer momento. Vocês podem me questionar, falando, André, eu acho que assim não é melhor, eu acho que assim não é como eu entendo. Na verdade, assim, a gente não tem a pretensão de falar para vocês, é isso aqui e acabou. Não é bem por aí. Eu pretendo aqui mostrar para vocês que na homilética, né, nessa matéria que faz parte da grade curricular da teologia, pretende mostrar para nós como que foi construído as técnicas de pregação, tá certo? Como que a gente pode desenvolver um sermão. Então, basicamente, a homilética é a arte e a ciência da pregação, a exposição bíblica, né? E aí nós temos no mínimo 3, entre aspas, modalidades, né, de sermões: expositivo, o temático e o topical. A gente vai passo a passo falar sobre eles, dar exemplo, a gente vai fazer junto, nós vamos aqui construir sermões, tá certo? No final cada um vai pregar. Tô brincando. Calma, irmão. Mas a gente vai ir se identificando, né, com cada um dessas possibilidades, e a gente se identificando, fala, não, isso aqui para mim é o que é mais, eu me identifico mais. Então, né, o temático eu abordo assim, eu tenho, porque envolve também a personalidade de quem está transmitindo, né? A gente vai ver que é um conjunto de fatores aqui, que não é só as técnicas, que não é só a exposição, é também a ferramenta, né, o pregador aqui, a pessoa que tem suas características. Então a gente entende que cada um vai se identificando, e obrigatoriamente vocês não têm a necessidade de falar assim, não, eu vou a partir de hoje usar a pregação expositiva, a temática, a topical. De repente faz aí um balaio de gato, né, mano? E você pode estar, inclusive, eu acho que tem essa possibilidade, né, de você estar até estruturando de uma forma, né, mas também você pode pegar recursos. No caso de outra, se eu faço um temático, eu posso usar recursos também do topical. Então a gente vai entender isso aí, mas fiquem à vontade, tá? Vocês têm a apostila na mão, e todos estão com a apostila na mão? Todos? Bora lá? Então a primeira página aí, né, capítulo 1, introdução ao estudo da homilética. Nós vamos também pegar a Bíblia aqui para estar pegando alguns textos. Primeira aula introdutória, aquele negócio meio assim, tenso, né, irmão? Mas a gente vai aos pouquinhos compreendendo, construindo e entendendo a proposta e os benefícios que tem para nós. Eu quero já parabenizar vocês, porque não sei se todos pregam, né? Não sei se todos já exercem a homilética, mas eu quero parabenizar vocês, os que pregam e os que não pregam ainda. Os que pregam pela humildade de entender que é necessário sempre estar se aperfeiçoando. Irmãos, em tudo na carreira cristã, sempre há algo mais a ser aperfeiçoado. Eu posso, assim, ser antigo, né, no Evangelho, ser antigo, aqueles que também não vou exagerar, né, falando que eles participaram do dilúvio, mas pisaram na lama, aqueles antigão mesmo, né, os jurássicos do Evangelho. Você pode ter o tempo que for, pode já exercitar funções da igreja, mas sempre há algo a ser aperfeiçoado, a ser melhorado. Nós entendemos assim, que a vida em si, né? A vida em si demanda sempre. Nós somos pessoas inacabadas, né?
Então a gente não nasce pronto, como disse aí um certo filósofo popular, né? A gente vai se construindo e se fazendo. Então eu quero parabenizar vocês pela humildade, pelo entendimento que precisam a cada vez mais se aperfeiçoar para servir o reino de Deus. Então esse é o intuito nosso, servir o reino de Deus, ser uma ferramenta mais capacitada por Deus, né? Então bora lá, introdução ao estudo de homilética. O conceito, né, a gente vai conceituar, é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público aplicados na proclamação do Evangelho. Esse termo surgiu durante o Iluminismo, aí entre os séculos 17 e 18, quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos, né? Como, por exemplo, dogmática, apologética e hermenêutica. A disciplina que mais se aproxima da homilética são a hermenêutica, exegese, que se complementam. Não sei se vocês já ouviram falar nesses termos, né? Exegese, homilética, hermenêutica, retórica. Na verdade, são essas quatro disciplinas aí que fazem parte, tá? Então, a homilética é a arte e a ciência da pregação, né? A exposição bíblica. São as regras que a gente adota para estar elaborando o sermão e entregando o sermão, tá certo? A hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Então, vou expor o quê? Eu preciso interpretar, entender, compreender primeiro o que eu vou, né? Expor o que eu vou pregar. Se falhar aqui, eu vou no gogó, irmão. Por mim tá tranquilo. Vocês estão ouvindo aí, tá? Não sei se... que às vezes dá esses trem aqui, acho que é a bateria, né, mano? Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, né? Então, vamos continuar aqui, amados. Homilética, né? Vem do grego ensino, em tom familiar. Homilia vem do verbo homileu, que é pregação. No caso, a gente está simplificando aqui, trazendo aqui termos mais próximos, né? Não tão técnico assim. Então, pregação cristã nos lares em forma de conversa. Pregação, ato de pregar a palavra de Deus. Então, vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Pregação, ato de pregar a palavra de Deus. Pregador, aquele que prega, que vem do latim prae e dicare, né? São o conjunto das palavras, que quer dizer anunciar, publicar, expor. A palavra grega corresponde a pregador, é kerix. Então a palavra grega que corresponde a pregador é kerix, arauto, anunciador. Agora sim, ó, coisa boa. A gente até dá um brilho na voz, né? Isto é, aquele que tem uma mensagem, que é o querigma. São expressões grega, da língua grega, que a Bíblia utiliza, né? O Novo Testamento. Então, vamos lá, Marcos 1, 14 e 15. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí. Diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vocês talvez não perceberam, mas aqui tem o termo querigma, né, que é pregar, pregando o Evangelho do Reino. Bom, amados, primeira coisa, nós fomos chamados, vocacionados por Deus, tá certo? Nenhuma pessoa que prega a palavra de Deus deve pregar a palavra de Deus sem a convicção de que foi chamado. Porque tem pessoas equivocadas. Há pessoas que têm a habilidade de falar em público, né? Geralmente é difícil falar em público, é difícil mesmo, né? Então, assim, mesmo pessoas expansivas, carismáticas, ainda há uma tensão. Mas nós temos que ter a convicção que fomos chamados. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Estou falando da minha personalidade, uma pessoa muito tímida. Uma dificuldade absurda quando era menino de chegar nas meninas, né? Para a gente desenvolver aquela resenha. Então, assim, sempre tive muita dificuldade de me expor publicamente. Quando Deus me chamou para o Evangelho, eu comecei a me interessar muito pela palavra de Deus. E aí eu fui entendendo que Deus estava me chamando para o ministério da palavra, para a pregação e, consequentemente, também para o ensino. São coisas distintas, mas que, eu digo exercício, né? Às vezes o pregador não é um ensinador, porque você tem um pregador evangelista, né? A gente entende que Efésios 4 e 11 define apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então há ministérios específicos, né? Então os evangelistas, por exemplo, eles pregam apenas o evangelho. Eu digo apenas, não é dizendo que é pouca coisa, né? Mas eu estou dizendo que ele não entra no campo da docência, né? Do doutorado e tal, do mestre mesmo.
né? São funções distintas, embora hoje é uma confusão doida, né? As pessoas assumem títulos e elas não têm essa função na prática, né? A gente tem uma onda aí apostólica e tal. Eu não estou, irmão, se alguém participa da igreja, se o seu líder lá é apóstolo, não estou assim exatamente criticando, eu só acho que são equívocos, né? São mais títulos de vaidade que as pessoas assumem, alguns por equívoco e outros por uma onda, né, que vem varrendo aí, as pessoas vão entrando nessas ondas aí. Mas enfim, então cada um com uma função. Todos eles de alguma maneira são chamados para pregar, para expor a palavra de Deus, né? Com finalidades distintas, como eu disse, né? Uns ensinam, expõem de uma forma didática, outros de uma forma evangelística, outros são aqueles pioneiros, né, e vão desbravando os apóstolos e tal, os chamados missionários, né? Então hoje eu entendo que os apóstolos bíblicos hoje são os missionários. Não estou falando daqueles 12, o colégio apostólico, para mim aqueles são distintos, mas tem aí os missionários, né? Os apostelos, os enviados, tá? Só para a gente tentar entender aqui as funções. Mas nós temos que entender, nós somos chamados, vocacionados para pregar. E pregar o quê? Qual é o conteúdo, né? Qual é a mensagem? O texto de Marcos, para mim, deixa muito claro qual é a mensagem que nós temos que pregar. Vamos voltar ao texto? Marcos 1,14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando. E a palavra é essa, né? Querigma, veio pregando. O quê? O Evangelho do Reino de Deus. O que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? É muito simples, muito simples. O homem está perdido, é pecador, tá certo? Precisa de um Salvador e ele é Jesus. Isso é chamado de boas novas. É isso aqui. A principal mensagem que nós temos que expor é a salvação, o Evangelho. Nós vamos ver também, claro, que tem mensagens de cunho doutrinário, né? Tem o evangelístico, tem outros, mas a finalidade última das nossas exposições, independente do tema, do assunto, a gente vai ver também que tem essas diferenças. Todas as mensagens precisam de alguma maneira levar os ouvintes a se relacionarem, a se interessarem, a ter mais comunhão com o Cristo, que é o Salvador. Eu posso até falar de um bocado de coisa interessante, né? E até mesmo de algumas doutrinas mais técnicas da Bíblia, mas se o final da mensagem não leva as pessoas a olharem para o Cristo, amados, então essa mensagem ela não é totalmente bíblica no sentido do propósito do reino de Deus, que é o que Jesus veio pregando aqui. Então o nosso modelo maior, não só de pregador, mas do conteúdo que o pregador traz, é Jesus, não é? Então o próprio apóstolo Paulo, que para nós é um dos oradores mais fantásticos da história da humanidade, né? Está aí o varão da filosofia, sabe que os principais oradores, eles vieram da Grécia, né? Roma e Grécia, e Paulo foi considerado de fato um dos maiores oradores. E ele mesmo, Paulo, disse em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao diante, isso aqui é para vocês, dar tempo de pegar a Bíblia. Viu aqui, ó, tá vendo? Então toda vez que eu levar a mão um copo aqui, saiba, tem que recorrer à Bíblia, que ele citou um texto antes, né? Então vamos lá. A gente vai extrair aqui tudo, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 4, se não me falha a memória. Então Paulo disse: olha, quando eu fui ter com vocês, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, né, não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, e nem propus tratar entre vocês nada que não fosse o Evangelho de Jesus Cristo, né? E quando eu preguei não baseado mesmo, né, em palavras sublimes, mas em demonstração do Espírito de poder. Então isso é o verso 1 ao 4, tá? Lógico que eu cortei algumas falas aqui, mas basicamente é isso. As palavras que Paulo usava, o que ele pretendia na sua oratória, no seu discurso, não eram palavras que impressionavam, né? A retórica de Paulo não era uma retórica como os gregos, por exemplo, usavam. Tanto é que Paulo, uma vez lá com os gregos, discussando, conversando, ele seguiu uma lógica lá do Areópago, né? Onde eles discutiam. Quando ele quebra aquela lógica de discurso, os caras falam: não, depois a gente ouve esse negócio aí, não se interessaram mais, né? Um negócio interessante, porque eles tinham uma lógica, né?
A gente vai na academia, a gente vai em alguns contextos que, se você não expor o seu discurso com certas regras, as pessoas se desinteressam por te ouvir. E a gente vai aprender que na igreja tem algumas coisas semelhantes a isso, tá? Então vamos lá. Pregar o quê? O evangelho do reino de Deus. Verso 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então olha só, o reino de Deus está próximo. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele estava breve, que breve viria, que ele era iminente? Não foi esse o sentido. Quando Jesus disse assim, o reino de Deus está próximo, que ele está acessível, ele está agora ao alcance de todos. Essa é a ideia. O reino de Deus tem proximidade, que cada um agora pode se relacionar pessoalmente, porque antes não era assim. As pessoas não tinham acesso a Deus, a não ser por uma liturgia, a não ser por cerimônia, a não ser por algumas figuras, como por exemplo o próprio sacerdote, em algum lugar específico, dias específicos. Era um negócio triste, burocrático para se chegar a Deus, né? E mesmo assim não se chegava diretamente, sempre tendo um que precisasse intermediar isso. Agora Jesus disse: não, o reino de Deus está acessível a todo mundo, né? Crede no evangelho, confie no evangelho. Só para a gente entender, irmãos, qual é o papel nosso como pregador. Estou dando uma introdução, nem entrando propriamente na matéria, só para que a gente entenda que nós somos chamados para conectar as pessoas a Cristo, tá certo? E nesse processo nós somos as pessoas menos importantes, o que devemos menos aparecer. Então o pregador é um detalhe. Paulo vai dizer que é um vaso de barro, na insignificância, né, em relação ao conteúdo que ele carrega, que é a palavra de Deus, que é o Cristo. Então, como o próprio João Batista disse, que eu diminua, né, que eu suma. Estou lembrando daquele videozinho lá, oração. Depois a gente vai discutir esse negócio aí, né? Tem gente que até para orar é uma confusão doida. Então a gente precisa ter a clareza de tudo isso, tá bom? Vamos lá. Aqui ó, 1.2, vocês estão acompanhando na apostila aí? 1.2, vida espiritual. Falar de algumas características do pregador, algumas questões até práticas, tá? Vida espiritual. Então Deus, a palavra e o ministro. Bom, Deus, pregador, ouvinte, comunidade. O pregador dirige-se a Deus e transmite ao ouvinte a mensagem levando a Deus. Baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ser aquele que esteve com Jesus, né? Atos capítulo 4, versículo número 13, se vocês quiserem conferir aí, vai dizer que os apóstolos ali, né, foram reconhecidos como pessoas que estiveram na presença de Jesus. Então eu não posso jamais falar de um Cristo que eu não tenho a experiência pessoal de relacionamento. Não tem condição, mano. Porque, como eu disse, não é a questão de uma pessoa que transmite apenas uma mensagem. Nós somos parte da mensagem, nós somos parte dessa boa nova, né? E nós precisamos, antes de qualquer coisa, falar de Cristo. Muitos podem até falar, mas só devem falar de Cristo aqueles que o conhecem pessoalmente, na experiência de conversão pessoal, tá? Então, pessoas que estiveram com Jesus. Quem deve pregar? Aqueles que estiveram com Jesus. Aquele que fala como Jesus. Mateus 26:73 é muito interessante, porque o Pedro, até meio entre aspas desviadão que estava lá, né? Tinha negado a Jesus, estava lá na fogueirinha e tal. E aí perguntaram para ele assim: e aí, tu anda com esse aqui? Não anda? Ele disse: eu não ando nada, nunca vi na minha vida. Olha, negando Jesus, né? Mas ele já tinha sido influenciado por Cristo durante 3 anos e meio, a ponto de, mesmo ele negando Jesus, enxergaram nele características do Cristo. Jesus estava impregnado na vida de Pedro. Olha que coisa interessante, amados. Mesmo ele dizendo: não conheço, não sei quem é. Disseram: não, a tua fala, né? Talvez até o sotaque, não sei, né? Algum trejeito lá. Não, você fala como ele. Tão parecido com Cristo, que mesmo negando, perceberam que o Cristo estava em Pedro. Então eu entendo que muitas vezes nós vamos pregar sem falar coisa alguma. Olha só como a mensagem não é o tudo, mas o mensageiro muitas vezes pode descredibilizar a mensagem ou pode ratificar a mensagem, não é, amados? Então a gente tem uma frase no meio teológico, no meio da teologia, que é assim: pregue em todo o tempo,
Se necessário for, use as palavras. É isso que a gente tem que pensar. Em todo o tempo nós temos que pregar. Se necessário for, nós usamos a fala, a pregação, porque a nossa vida deve ser o Evangelho encarnado. Como o Verbo se encarnou em Cristo, cheio de graça e de verdade, nós precisamos ser a palavra de Deus encarnada. E a gente vai perceber que isso é fundamental, amados, tá certo? Não estamos falando de perfeição jamais, mas a coerência entre aquilo que prego e aquilo que eu sou, que eu vivo, né? Preciso corresponder minimamente àquilo que eu acredito. A mensagem sempre vai ser muito maior do que o pregador, sempre. Claro, pastor. Vou dizer uma expressão aqui, inclusive foi até no culto passado. Eu li um livro, algo mais ou menos parecido com o que você falou. E eu fiz assim: testemunho. Se for necessário, pregue. Poderia ser a mesma coisa? Sim, é equivalente, né? Só mudou aí como dizia uma professora de matemática que tive na adolescência, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então só trocaram aí, mas é coisa, né? A ordem dos fatores não altera o produto, essa é. Então vamos lá, amados. É justamente isso. A gente precisa entender que a mensagem que nós pregamos, ela é muito superior a nós. E muitos irmãos perguntam, falando: André, você vive tudo que você ensina, que você prega aí? Eu disse: claro que não. Não, amados, não, jamais. A gente chegar numa conclusão dessa, né? Eu vivo exatamente, né? A gente tem umas conclusões assim: estou no centro da vontade de Deus, como se estivesse assim na plenitude. Não, amados, nós somos pessoas que estão em um processo de santificação, mas nós precisamos ser essas pessoas que desejam. Quem prega deve ser aquele que mais deseja viver aquilo que ele prega, tem que ter convicção, tem que perseguir, tem que desejar aquilo. Antes a palavra tem que ter entrado no coração dele. Essa pessoa precisa ser aquele que deseja mais do que os ouvintes viver aquela palavra, experimentar aquela palavra, não é? Então a gente precisa entender que a palavra sempre é maior do que a gente, mas a gente precisa corresponder minimamente àquilo que a gente acredita, senão fica um negócio assim, sem coerência, né? Tem um texto lá em Tito, capítulo de número 1, verso número 16. Eu acho que é isso, né? Amados, é isso aqui que a gente tem que propor. Quando a gente pregar, falar alguma coisa, o pessoal tem que conferir para ver se a gente está falando, tem coerência, né, com a Bíblia. Se não está fora do contexto, a gente vai discutir todas essas questões, né? Pessoas que pregam um texto fora do contexto e geram um pretexto que elas querem, né? Olha, aquela pregação de 3 pontos, a gente vai falar de pregação de 3 pontos. Seus batistão que adota, né? Os 3 pontos. Que é assim: lê o texto, sai do texto, volta nunca mais para o texto. Também isso aí a gente não recomenda. Eu estou falando que os batistas que fazem isso. Tem mesmo um estilo lá que é 3 pontos, mas não tem nada a ver com isso aqui não. Tito 1,16. Paulo vai dizer ao jovem pastor, né, ao jovem presbítero Tito, que tem pessoas que confessam a Deus, mas negam com as suas obras. É isso mesmo, né, amados? Tá certo? Então ótimo. Então a gente precisa ter cuidado com esse negócio aí. Então, Atos 4:10, aqui o terceiro ponto do pregador, como o pregador deve ser, isso baseado aí em Pedro ali, aquele que fala de Jesus. Então nós falamos de Jesus. Nós não falamos dos nossos feitos. A gente não dá ênfase, não enfatiza o que eu faço, o que eu realizo, o que eu sou. Como eu disse, o pregador ele precisa subir ao máximo. E Cristo precisa se agigantar na vida do pregador, né? Então nós temos que falar de Jesus. Vamos continuar aqui. A proclamação do Evangelho é trazer boas novas de salvação, apresentar ao público Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. Para isso é preciso que o mensageiro tenha uma identificação completa com o Cristo, conhecer a Cristo de forma especial, além de ser convertido. É uma coisa básica, né? Mas tem que lembrar esse trem aí. Ter certeza de uma chamada, não pode ter dúvida, tá certo? De uma missão que Deus lhe deu, né? Uma chamada específica para o ministério da palavra, o que só é possível aquele que esteve com Jesus. Amados, se é difícil pregar a palavra de Deus, sendo chamado por Cristo, imagina se nós não fomos vocacionados por Cristo, porque há a possibilidade de termos espaço, né, dentro de um ambiente de igreja. Talvez a gente tenha algumas características de um bom comunicador, gente boa, porque no Brasil é interessante, assim, a pessoa não precisa ser chamada, ela precisa ser gente boa,
né? Gente boa, carismática, parece que é o suficiente. Mas a Bíblia diz que não são essas qualidades, essas características suficientes para que uma pessoa seja um pregador da palavra. Tem que ser chamado, vocacionado por Deus. Mesmo com as dificuldades, como eu, por exemplo, que tenho, né? Na timidez e tal, aquela coisa toda, é que a gente vence pela graça de Deus, né, irmão? A gente vai assim no entendimento que é Cristo que aperfeiçoa todas essas coisas. Mas não são características humanas, elas podem de alguma maneira viabilizar algumas facilidades, mas não são essas coisas que definem um pregador da palavra de Deus. Tanto é que a gente pega na história bíblica Moisés, Abraão, Moisés na sequência, né? Abraão, Moisés, Pedro e Paulo, eles tinham temperamentos totalmente distintos. Então você tem lá o fleumático, você tem lá o melancólico, você tem o sanguíneo e você tem o colérico, né? Então nessa ordem aqui, Abraão, Moisés, Pedro e o Paulo. Só que não essas coisas que definem que o pregador ele é chamado por Deus. Eu tive um pastor que ele dizia assim: André, tem uns que foram ungidos por Deus e outros foram lambuzados pelo óleo, né? Então gente que não foi de fato vocacionado, tinha algumas características, mas não são pregadores. Os pregadores, a palavra de Deus, precisam ser convertidos, ter comunhão com Deus, amar Jesus acima de tudo, mais do que o seu ministério, inclusive, né? A gente precisa salientar isso. Vamos ver algumas características aqui do pregador, na página seguinte. Eu esqueci de numerar e fazer a paginação, então é só por revelação que vocês sabem o número da página, né? Então é a próxima. Vamos para a próxima aí. Características de um pregador, sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista técnico. Eu listei aqui, ó. Então, sob o ponto de vista espiritual, chamado para a obra, né? Mateus 28:19, chamado para a obra. Conhecer a Deus pessoalmente, como eu disse, não tem como a gente falar com propriedade. Eu posso falar por uma questão de ser capaz intelectualmente, né? Então você pode pegar aí de repente um professor, um orador, aquele que discursa aí, pode não ser convertido, mas se ele tiver um conhecimento bíblico, que muitos têm, inclusive, eles podem. Então a pregação qualquer um pode fazer, mas do ponto de vista espiritual tem que conhecer pessoalmente o Cristo, ter uma mensagem. Atos 5:20, vamos ler esse texto aqui, Atos 5:20. Fala, André, mas calma aí, como assim tem uma mensagem? Quem prega não tem uma mensagem? Nem sempre, né? Como disse o profeta, quem fala muito é porque não tem nada a dizer. E alguns sabem que não é tão profeta assim, né? Mas a gente vai falando isso aí. Se a gente citar a fonte, né, Anderson? Tem gente que já fala, eita, não pode vir coisa de Deus dessa pessoa, né? Mas é uma verdade. A verdade de Deus está até na boca do diabo, algumas vezes, né? Vamos lá, 5:20 de Atos, tem que ter uma mensagem. 5:20 diz assim, pelo menos na minha versão, né? Ide, apresentado no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, olha só que coisa interessante. Eles tinham a palavra, estava com eles, tinham uma mensagem. Tem gente que fala e no final a gente fica se perguntando: o que quis falar com isso? Então não é metralhar textos bíblicos, né? Mas a gente fala um monte de versículos de cor salteado. Não é ir falando. A gente vai entender que é preciso passar uma mensagem, começo, meio e fim, aplicar. A pessoa pode ouvir 1 hora alguém falando, mas ela precisa sair dali com a clareza, algo definido, uma direção clara de Deus sobre a sua vida. O que ela precisa fazer com aquela mensagem, a partir, né, do que ela sai dessas 4 paredes aqui. Então a última aqui é autoridade e ousadia. Autoridade, irmão, não é falar alto, gritar e ameaçar. Tem uns aí que estão até ameaçando em nome de Jesus, né? Amaldiçoando aquela coisa toda. Autoridade não diz respeito ao tom de voz. A autoridade diz respeito à propriedade que eu tenho da pregação, aquilo que falo, porque assim, existe autoridade e existe poder, são coisas diferentes. O ideal é que a pessoa tenha poder e tenha autoridade, né? O poder é delegado, alguém pode delegar um poder a uma pessoa. Eu já tive alguns líderes, eu digo até na questão profissional, né, de empresas, que eles tinham poder, porque foi delegado, ele foi colocado num cargo de chefia, tinha um poder administrativo sobre o outro.
Mandava, desmandava, podia até mandar embora e tal, e oprimir aquela coisa toda. Quem tem poder faz isso, né? Sem a autoridade, sem a humildade, faz isso. Poder é muito difícil de você lidar com ele. Poder é muito complicado. Por isso que todo poder tem que ser subjugado aos pés da cruz. E essa pessoa tinha poder, mas não tinha autoridade, porque não era uma pessoa exemplo, né? Diversas questões lá. E ele tinha uma enorme dificuldade de liderar lá algumas pessoas que não aceitavam o mau exemplo dele. E aí eu observava que tinha um rapaz lá que ele tinha autoridade, mas não tinha poder, porque não tinha um cargo de chefia, mas era uma pessoa respeitada. Então é diferente o poder da autoridade. O ideal é que você tenha os dois, mas entre um e outro eu prefiro a autoridade, muito melhor. Uma ilustração disso é mais ou menos para a gente entender, né? Imagina assim uma carreta 28 toneladas assim, né? Descendo uma ladeira grande. Aqui que eu não conheço muito bem, mas deve ter umas ladeiras grandes, né? Imagine alguma ladeira grande descendo assim. Imagine o motorista, né? Caminhoneiro, aquele cara assim bombado, gigante, barbão, enorme, nem cabe na cabine direito, fica assim, tal, e descendo, né? A rodovia lá com essa carreta. Imagina que lá na frente tem um guardinha, franzino, sabe? Aqueles que aqui não fecha, aqui fica o pescoço de frango, magrinho, imagina assim, pequenininho e tal, né? Mas ele vai pro meio da rodovia e vê a carreta vindo assim, numa velocidade acima do que deve, aí levanta a sua mão assim, ó, e a carreta vem parando. Imagina aquele grandão, fortão, com poder na mão, com aquela carreta de, sei lá, 30 toneladas descendo, ele vai freando e para na frente daquele guarda. Imagina só a figura. Tá vendo o que é autoridade? É muito melhor do que o poder. É muito melhor a gente ouvir uma pessoa que ela tem... Eu me lembro de um presbítero que era assim, muito limitado na questão intelectual, muito limitado. Uma pessoa tinha lá suas dificuldades, né? E ele subia no púlpito, falava um bocado de coisa que teologicamente não tinha nem pé nem cabeça. Mas era tão bom ouvir aquele homem, porque a pregação era ele, o pai que ele era, né? O esposo que ele era, o homem de caráter limpado que aquele homem era, o exemplo de fé que aquele homem era. Ainda é, graças a Deus está vivo. Embora eu estou falando de quase 20 anos atrás que eu tive contato com esse servo de Deus, que para mim, toda vez que subia lá, eu não esperava mensagem boa, mas era bom demais ver aquele homem ali, falando de Cristo com as suas dificuldades. É claro que eu não estou, se não estou me contradizendo, né, dizendo que isso basta e é o suficiente. Isso é autoridade, mas a gente precisa de algo que complemente isso também. Mas bora lá, sob o ponto de vista técnico, na segunda coluna aí. Dom da palavra, tem que ter o dom da palavra, né? Romanos 12, aí, versos 6, 7 e 8 vai falar sobre isso. Tem que ter o dom da palavra. O que seria o dom da palavra, mano? Assim, não é aquele que fala apenas, é aquele que o Espírito se manifesta através da vida dele. Eu conheço alguns irmãos que, se você conversar com ele assim, uma conversa à beira de esquina, assim, em qualquer lugar, ele até fala alguma coisa coerente, fala até de Jesus e tal. Mas quem tem o dom da palavra, quando ele expõe a palavra de Deus, porque assim, ninguém tem o dom em si. O dom, eu não possuo o dom. Nenhum dom nós possuímos. A Bíblia vai dizer que o Espírito é quem manifesta o dom em cada um de nós. São coisas diferentes. Se eu tivesse o dom, eu usaria a hora que eu quisesse. Então vou decidir agora, vou profetizar em nome de Jesus para você. Eu não tenho condição de fazer isso, porque eu não sou aquele que gera a mensagem, eu só a transmito. Quem gera a mensagem é o Espírito Santo. Quem manifesta o dom é o Espírito Santo. Então não é dado para a pessoa para que ela use a hora que ela quiser, não é? Eu posso ter a habilidade e a aptidão técnica de fazer alguma coisa, mas se Deus não estiver fluindo, se Deus não estiver se manifestando, tá certo? Não terá resultado efetivo na vida das pessoas. Libertação, cura, transformação de caráter, né? Consolo, edificação. Então é Deus que tem que operar, e Deus opera naqueles que Ele dá o dom. Então nós precisamos ter o dom da palavra. Conhecimento da palavra, 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 15. Dá até para a gente falar de cor aí, não é nesse texto? Acho que a gente já sabe, né? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olha que coisa interessante. Procura apresentar-te a Deus aprovado
como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que corta, né, faz o corte cirúrgico. Esse é o sentido da palavra no original. Maneja bem a palavra, né? Ele é perito naquilo que ele faz. Então, e não é que o obreiro ele vai ser aprovado. Paulo está pegando como exemplo aqui o obreiro, dizendo aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que é perito naquilo que faz. Então nós precisamos buscar essa perícia, irmãos, tá certo? Então, manejo da palavra. A próxima aí, guardar a palavra no coração. Salmo 119, eu dou uma caixa de bombom para quem recitar aí os 176 versículos agora, de cor do Salmo 119. Ninguém? Ó, vocês perdem? Meu Deus do céu. 2 Timóteo ainda também, né? 2:15 vai falar que tem que ser um instrumento de Deus, tem que ser aquele que é usado por Deus de fato, tá? Então vamos continuar aqui na leitura. A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação da palavra e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17. Entretanto, a falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporal no sermão, falta de vivência real do pregador na fé cristã, falta de aplicação prática às necessidades existenciais da igreja, falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos, falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra. Então a gente precisa entender, amados, que a palavra de Cristo, ela de fato basta, né? Ela basta. Só que nós precisamos entender que existe uma parcela, uma responsabilidade humana em transmitir essa palavra. Deus usou Pedro de uma forma assim poderosa, o apóstolo Pedro. Como Deus usou Paulo, as dimensões, a profundidade, a escala foi muito maior, né? Aí os irmãos perguntam assim, mas Deus não usa assim qualquer um, independente das suas instruções, das suas capacidades intelectuais e tudo mais? Sim, Deus usa até analfabeto, gente que não sabe ler. Isso está escrito na Bíblia, inclusive, né? Não é isso? Jacó, por exemplo, analfabeto. Vocês sabiam essa informação? Jacó era analfabeto, né? Amava Raquel e não lia. É o que diz o texto. Então, amados, eu vou falar que cuidado com as piadas, que elas às vezes podem ser inapropriadas na pregação, tá? Por isso que eu preciso me policiar aqui, mas uma de vez em quando, assim, para vocês não dormirem, acho que cabe, né? Então a gente precisa entender que Deus usa a todos, de fato. Mas quanto mais nós entendermos, quanto mais nós juntarmos, para usar o termo bíblico, né, granjearmos, né, os dons, foi nos dado o dom e a gente precisa aperfeiçoá-lo. Quanto mais a gente aperfeiçoar esse dom, mais o Espírito Santo abrirá o leque nas nossas vidas, tá certo? E alcance e tudo mais. Então a gente precisa entender que quanto mais, é só pegar. Pedro escreve 2 epístolas, Paulo no mínimo 13. A profundidade, né, que Paulo foi usado por Deus nas revelações são coisas assim extraordinárias que nenhum escritor bíblico em toda a história bíblica foi usado como Paulo. Só para a gente entender que Deus, ele não é limitado, mas nós nos limitamos, né, muitas vezes por desprezar essa necessidade. Então bora lá, vamos falar sobre ética, falar do comportamento, né, do pregador, que é importante. Primeira impressão é que fica, né? Então, em meio ao desenvolvimento da reunião, culto, atravessa todo o corredor principal aquele que será o preletor do encontro. Toda a atenção está voltada para ele, que é observado dos pés à cabeça. Seu comportamento, imagem e exemplo são atributos influentes na transmissão da mensagem como um todo. Devemos considerar que quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será a resistência ao conteúdo da mensagem. Como eu disse, irmãos, nós somos parte da mensagem. A gente pode fechar a porta, né, por alguns comportamentos. A gente vai falar aqui sobre ética, que seria o comportamento. A gente pode dificultar, depende muito do ambiente. A gente vai falar isso aqui também. Como aqui são pessoas de igrejas diferentes, né, liturgias e costumes e tal, então a gente vai pontuar algumas questões aí, tá? Bora lá. Não existe uma forma correta de se apresentar. Não existe. Esteja de acordo com o local e ocasião. Para os homens, o uso do terno e gravata, eu coloquei isso aqui porque eu sei que algumas igrejas, né, exigem. É adequado a quase todos os locais e ocasião, mas é preciso identificar o público onde se irá apresentar. Irmãos, ó,
eu prego em tudo quanto é denominação, ou um bocado de denominação que são assim, diferentes demais. Eu não posso querer, né, sendo convidado para ir no local, e eu sei que lá, eles têm lá uma liturgia, né, tem até uma questão assim de vestimenta. Eu não posso chegar lá e falar, eu vou do jeito que eu quiser. Não é bem por aí. A gente precisa ser sensato, ter ética, né? Então seria muito estranho eu chegar aqui de terno e gravata, nesse local, nesse ambiente, nessa ocasião, e nessa igreja que não tem esse perfil. Embora alguns irmãos aqui talvez congreguem na igreja que exige. Eu não estou dizendo, aqui o que eu escrevi aqui foi isso. Não existe uma forma correta. A gente não está discutindo o que é certo e o que é errado, e sim aquilo que é coerente, porque nós somos parte da mensagem. Então não seria estranhão, irmão, eu aqui de terno e gravata, aquela coisa toda, todo social aqui, estaria descontextualizado aqui. Olha os irmãos de bermudão, chinelo, de boa, né? Tudo tranquilo, outros um pouco mais assim, né? Então olha só, se eu chego também em um lugar, uma igreja, uma presbiteriana, mais assim, que preserva essas tradições de usos e costumes, se eu chego lá de boa também, assim, desse jeito, assim, ó, parecendo quem vai pro carnaval, todo colorido, não vai ficar um negócio estranho? Não vai ficar descontextualizado, desarmonioso? Quebrei a ética naquele local. Então eu preciso entender qual é o contexto que eu estou, tá certo? Eu preciso entender que isso vai de alguma maneira ou dificultar ou favorecer a mensagem, né? Então assim, eu preciso ter essa leitura, senão a gente pode sim. Eu já sofri algumas questões complicadas por não entender isso, né? Falar que eu sou assim, eu não sou obrigado a fazer isso e aquilo. Eu falei, não é bem por aí. A gente precisa ter humildade, respeitar, né, os locais, os ambientes que nós somos convidados para estar adequado para aquele local lá. O respeito, né? Eu tive em Pernambuco, quando eu nasci, eu fui na igreja lá, eu fui no presbítero, o pastor não deixou ele subir no púlpito e dar um papo. Eles estavam na cultura deles, e é deles, então, não deixou ele subir no púlpito, mas você está embaixo. Exato. Então, infelizmente, você vai pregar em uma igreja, pega referência, pega um bolo. Exato, essa é a recomendação. Não passar vergonha. Exato. Amados, nós sabemos que tudo isso são detalhes que não fazem diferença nenhuma na questão evangelho em si, né? Mas é isso que a gente precisa entender. O ambiente que nós estamos, nós vamos de alguma maneira favorecer ou nós vamos dificultar a mensagem só pelo fato de não entender todos esses detalhes. Então é essa a questão. Se eu não uso aqui, não concordo, então não vai, não aceita o convite, é simples assim. Né? Não vá querer mudar, né? Você tem que respeitar o local, os irmãos e tudo mais, tá certo?